Quase 48 horas depois, chegou o momento, né, Cris? Chegou um momento que todo mundo aguardava e eu digo que... tava até comentando com a Alana aqui fora do ar, viu, Cláudio? É que o pós-eleição já parece que tá uns 15 dias pra trás já. Tanta coisa que surgiu depois, né? No domingo à noite, né, durante a programação aqui da Rádio Bandeirantes, a gente noticiando a apuração dos votos, etc. e tal, a gente já conversava sobre isso, né? Já conversava sobre o fato de que ali, ao final da apuração, começaria a campanha eleitoral de 2026. E começou, né? O presidente começou mal, né? Começou com atraso. O presidente demorou muito, eu tenho a impressão que do ponto de vista se você olhar pelo lado dos bolsonaristas, ele começou com um atraso indesculpável de agradecer a votação. Uma coisa elementar, ele teve uma votação de 58 milhões de votos e não agradeceu isso, demorou a agradecer. Isso, inclusive, enfraquece um pouco, a meu ver, um eventual projeto presidencial para 2026, seja ele do Bolsonaro ou de qualquer outro candidato do grupo que ele representa, né? Eu acho que esse é o principal erro. Tem uma falácia que tem sido repetida exaustivamente nos veículos de comunicação desde a eleição de domingo, que dá conta de uma cobrança que há quanto a que o Bolsonaro cumpra a tradição de reconhecer a derrota e tal. Essa tradição não existe. É preciso ficar isso muito claro, até porque nunca houve caso de um presidente que tenha sido derrotado na candidatura à reeleição, pelo menos não depois da redemocratização. E olha, na história do Brasil, os períodos em que tivemos presidentes com direito à reeleição são períodos muito limitados, né? E, portanto, assim, enfim, não há uma tradição. Não há nem sequer a tradição de adversários derrotados reconhecerem essa derrota. Aconteceu isso na eleição presidencial de 2018, por exemplo. Ele venceu a eleição e o Haddad se recusou a admitir a derrota e também a cumprimentar o vitorioso, cumprimentar Bolsonaro pela vitória. E ele seguiu à risca, né, essa tradição, digamos assim, se é que existe, né, de não ter que fazer isso, de não ter que reconhecer derrota, nem muito menos de reconhecer a vitória do adversário, nem de desejar ao vitorioso boa sorte, etc. e tal, porque afinal de contas é suposto que mesmo não sendo presidente e tendo sido derrotado, o candidato derrotado pretende o bem do país. Então, desejar boa sorte ao futuro presidente seria educado, seria democrático, né? E seria um gesto também de civilidade, coisa que na política brasileira absolutamente não existe. No caso do Haddad, inclusive já registrei isso aqui, o Haddad tanto deve ter reconhecido o erro político que cometeu, se recusando a cumprimentar Bolsonaro pela vitória em 2018, que desta vez agora, no domingo, tão logo ficou confirmada a vitória de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo, o Haddad fez o que deveria ter feito em 2018. Telefonou para o vitorioso, cumprimentou pela vitória, desejou boa sorte. Por quê? Porque é suposto que Haddad também, tanto quanto o vitorioso, deseja o melhor para o povo e para o Estado de São Paulo. Essa demora foi marcada para as 16 horas, né, esse pronunciamento. 15, e aí 15. Esse negócio ficou se arrastando. Um pouco mais cedo, né, Klaus? 3 da tarde. 3 da tarde, né, estava marcado. Acabou indo para 4 e pouco. Mais ou menos, né? A comunicação que eu recebi, a informação que eu recebi do Palácio Planalto é que seria às 16 horas. Uhum. Depois, o próprio presidente avaliou que seria melhor esperar o fechamento do mercado de ações, mercado financeiro, para não afetar o comportamento da Bolsa, qualquer coisa que ele dissesse. Enquanto esperava passar esse tempo, né, até concluídas as operações do dia na Bolsa, ele retirou do seu discurso um apelo que ele faria, estava certo que ele faria. Isso aí eu estou falando de até, sei lá,
20 minutos antes, 30 minutos antes do pronunciamento, estava acertado que ele se dirigiria aos caminhoneiros, agradeceria a solidariedade e pediria que eles desbloqueassem as estradas bloqueadas, né? Não pediria para que eles cessassem as manifestações, mas que fizessem de maneira ordeira, porque afinal de contas todo mundo, todos nós temos o direito à livre manifestação, desde que obedeça à lei, coisa que os caminhoneiros não estão fazendo. Eles estão, na verdade, cometendo um crime que impede o livre exercício de um direito inalienável, inegociável do cidadão, que é o direito de ir e vir. Tanto isso é inegociável quanto os direitos a que o presidente se referiu no seu breve pronunciamento: direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de culto e coisas e outras coisas que ele mencionou assim. De qualquer maneira, o pronunciamento dele, embora frustrante para muita gente, nesse pronunciamento o presidente reafirmou o compromisso de cumprir a Constituição, de jogar dentro das 4 linhas, como ele costuma dizer, e cumprir a Constituição. E autorizou, ou confirmou a autorização para que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, inicie as tratativas do governo de transição. Aliás, essas tratativas começaram ontem, um primeiro contato ali entre Ciro Nogueira e a ex-deputada e ex-senadora Gleisi Hoffmann, que prometeu a ele, até quinta-feira, entregar a lista de pessoas que serão nomeadas por ele, Ciro Nogueira, com atos publicados no Diário Oficial, para compor essa equipe de transição, a equipe que será coordenada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e vice-presidente eleito. Essa providência é usual. Esses nomeados ocuparão cargos que variam de remuneração, serão remunerados por isso, né? De remuneração que varia ali dos 2 aos 17 mil reais, e essa lista aí será entregue, a Gleisi Hoffmann terá prometido entregar essa lista de pessoas a serem nomeadas até na quinta-feira que vem, porque tem lá a lista de cargos disponíveis com a remuneração e o comando da campanha do Lula, que vai definir quem ocupará qual cargo, né? Quem vai merecer essa ou aquela remuneração. Assim, o jogo tá jogado, é exatamente isso, né? Não aconteceu nenhum aceno à ruptura, não aconteceu e também não aconteceu o reconhecimento da vitória, porque ele não faria isso mesmo, né? E, além do mais, até em razão do clima muito acirrado, né, que se verificou na campanha, também aconteceria o mesmo se fosse o contrário. A gente também dá para prever que, se fosse ele o vencedor, o pessoal ligado ao PT talvez estivesse também nas ruas, tocando fogo em pneu, fazendo manifestação, etc. e tal, e nós estaríamos aqui lamentando o comportamento dos eleitores que se sentiram derrotados, tanto quanto lamentamos aqui o comportamento dos caminhoneiros, que representam esse descontentamento por parte dos eleitores de Jair Bolsonaro. Mas o que importa mesmo é que o processo democrático está seguindo o seu caminho, né, normalmente, de acordo com a Constituição. A eleição foi concluída, né? Há um vencedor, o resultado será proclamado, oficializado, os eleitos serão diplomados em dezembro e tomarão posse nos seus cargos, como acontece em qualquer processo democrático. Apesar de todas as acusações que têm sido feitas a Bolsonaro desde que ele foi eleito, na verdade ele não tomou nenhuma iniciativa que suprimisse direitos ou que colocasse a democracia sob ameaça. É preciso reconhecer isso. Mas vamos aguardar para ver, mas em princípio é isso, está tudo caminhando, afora a demora do presidente em se pronunciar, uma demora que foi ruim para ele, porque, como eu disse, ele deixou de se dirigir aos seus eleitores. Perdeu a oportunidade na hora certa, né? Não que isso tenha ficado inviável, mas ele perdeu a oportunidade na hora certa de fazer aquele discurso motivacional, né? No sentido de manter a tropa unida ali, né? E motivada para enfrentar aí esses 4 anos que vão vir com ele e o grupo dele, metade do Brasil,
ali na oposição. Enfim, faz parte do jogo democrático, não é o primeiro país democrático que escolhe o seu dirigente em eleição muito disputada, né? E resultando, portanto, numa divisão do país. Mas essa divisão é superada sempre com a posse do novo governo, e é o que a gente espera, que tudo transcorra às mil maravilhas, como sempre aconteceu no nosso país. As divergências, a brigalhada toda, isso é próprio mesmo da eleição, mas da campanha, etc. Mas acabou a eleição, acabou essa divisão, né? Temos que olhar para frente. O Brasil é grande demais, tem problemas demais para perder tempo com essas questiúnculas.